Ah, ok. Já tá ouvindo. Foi. Riani já foi. Vamos fazer os testes, ver se o pessoal tá te escutando bem. Ah, beleza. Vinícius, dá um joinha aí se estiver ouvindo. Tá bem atrasado. Mas dá? Dá. Foi? Daniel. Agora foi. Só que aqui pra mim... Cara, pra mim nem apareceu aí. A imagem tá cortada pra mim. Agora começou. Agora tá certo? Demora até ter... Tá muito aberto o microfone, acabei de me ouvir. A gente tem que ficar bem em silêncio. Beleza. Mas... Aham. Ah, agora sim. 11 horas agora. Tá tranquilo. Ah, chegou o Álvaro. Aí, só aceitar. Viu? Isso. Oi, Álvaro, tudo bom? Fala, Giovanni, tudo bem? Beleza, cara. Bom, Álvaro, primeiro, obrigado pelo teu tempo, cara, muito bom poder falar contigo. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu ver se eu conecto o... Opa. Você me ouve? Agora sim, ouço bem. Ah, beleza, ótimo. Que bom. Obrigado pelo Bacana. convite. Oi, imagina, cara, tudo em ordem contigo por aí? Tudo jóia, tudo excelente. E vocês? Tudo em ordem também. Bom, Álvaro, primeiro, de novo, queria te agradecer e te explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. O pessoal está chegando agora, aproveito para te dar um contexto. A gente trabalha com RH, a gente faz consultoria, faz treinamento, tá? Então conversa muito com gente de RH, pessoas que estão habituadas com o processo de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, engajamento, mas então o nosso dia a dia é falar muito com gente que trata disso, trata de gestão de pessoas e está lá empenhada nesses processos de RH. Uhum. Mas uma coisa que a gente começou a ver há algum tempo e parou para pensar, poxa, será que a gente não conversa com gente que consome serviços de RH, pessoas que são de negócios, pessoas que são de processo de negócio, enfim, da ponta que tem RH como parceiro, para tentar entender o que essas pessoas veem de necessidade de RH. O que o RH está fazendo que é legal para caramba, que é muito bom e deveria continuar fazendo, ou o que a RH está fazendo e definitivamente é um caminho errado e de alguma forma a gente precisa corrigir isso. Então, eu queria levar o papo justamente nesse sentido. E até para começar, para o pessoal que não conhece o Álvaro, dica aqui é seguir o Além da Facul e o perfil do Álvaro, que tem muita dica de negócio, empreendedorismo, eu sigo sempre, tem muita coisa lá. Fiz os cursos já do Álvaro, então recomendo. Álvaro, eu queria começar só dando um contexto breve de uma coisa que eu acho muito legal que você faz. Manda. Você traz essa discussão de empreendedorismo, de negócio, em uma perspectiva muito prática, muito simples, muito pragmática. Você fala que, poxa, a gente não precisa ter aquela ideia de reinventar um setor de negócio, não precisa reinventar a roda, ir lá e pegar aquela ideia ou aquele problema que te impacta de alguma forma e começar a colocar aquilo em prática. E segue. Eu gosto muito dessa tua perspectiva de ver as coisas com uma simplicidade bastante grande. A minha primeira pergunta nesse contexto tendo tua história aí, né, ocupando essas posições, né, de colocar negócio de pé,
ou de, enfim, sentar em conselhos de empresas e tudo mais. Como que você vê hoje esse ambiente de negócio? A gente tem espaço para ser explorado com essa perspectiva de trazer simplicidade para as coisas, no sentido de como o serviço de RH é oferecido para os negócios? Eu acho que sim, Giovanni. Eu considero a simplicidade de extrema importância. Eu acho que simplicidade é até sinal de sabedoria. Então, eu não me lembro se era o Winston Churchill que disseram para ele fazer um discurso, perguntaram se ele podia fazer um discurso, e ele perguntou, a resposta foi de quantas horas? Porque se for um discurso de 2 horas, eu faço agora. Me libera que eu faça um discurso de 2 horas. Se for um discurso de meia hora, eu vou precisar de 1 dia. Se for um discurso de 10 minutos, eu vou precisar de uns 3 dias. Aí o cara fala, poxa, mas para menos tempo você precisa de mais preparação? Ele falou, claro, porque para eu colocar as mesmas ideias que eu preciso colocar num espaço menor de tempo, eu preciso de mais inteligência. Então, o que eu vejo é muitas pessoas enchendo muita linguiça para dizer aquilo que quer falar, e na verdade, a simplicidade traz um pouco de toque de coisas direto ao ponto também. E lógico, todas as áreas de uma empresa, existe uma supervalorização da sua própria área. Né? Se você for conversar com o cara de finanças, parece que a empresa é de finanças. E aí tudo gira ao redor da cabeça dele. Por quê? Porque ele é o cara de finanças. Se você for falar com o cara de tecnologia, ele acha que tudo tem que ser do bom e do melhor, e você vai precisar um cara de dados, e você vai precisar um cara de tecnologia, você vai precisar um cara de software, um cara de hardware, um cara de integração do sistema, um cara de RP, um cara de rede social, de digital. Ele quer dar pitaco em tudo. Por quê? Porque na cabeça dele existe a tecnologia. E todo o resto é satélite da tecnologia. E o recursos humanos não é diferente, né? Ainda mais a parte pessoas. Por quê? Porque pessoas normalmente, quando não sempre, é o início de qualquer equação. Tudo parte de um pensamento, tudo parte daquela pessoa e depois se desdobra. Então é natural também que o profissional de recursos humanos, ele entenda que tudo deva girar em torno do recursos humanos e supervaloriza aquilo. E muitas vezes essa supervalorização leva consigo a falta de simplicidade. E aí processos que poderiam ser muito curtos tornam-se longos. Conversas que poderiam ser straight to the point viram terapia. Então, contratações que às vezes um simples olho no olho e um exame de vontade e competência técnica se torna um processo de 7, 8, 9 fases, etc. Então, eu acho que falta isso, principalmente nas grandes corporações, em que ninguém consegue olhar no olho direto e existem processos para isso e são necessários, mas muitas vezes super avaliados e super valorizados, e acho que dá para olhar com tom de simplicidade, sim. Acho que dá para olhar com tom de simplicidade, sim. Legal. E pensando, de novo, nessa posição, nessa cadeira de conselheiro, na cadeira da pessoa de negócio, e que está recebendo isso como está recebendo o serviço de RH como um suporte para a operação fim da empresa. Como que você vê? Qual que é a competência? Qual o set de habilidades? Como que a pessoa de RH deveria... O que a pessoa de RH deveria desenvolver? Que digo, tanto em relação ao processo de RH, o processo de gestão de pessoas, quanto o desenvolvimento pessoal, do profissional que executa essas atividades de RH. Qual deve ser o foco para ser o melhor business partner, para ser o melhor partner de negócio possível e para atender da melhor maneira possível o negócio e o objetivo final da empresa? Eu acho que a primeira coisa, se você quer prestar serviço de alguém, não vou pegar da área de RH, tá? Vou pegar de tudo. Se você quiser prestar serviço contábil, se você quiser prestar serviço jurídico, se você quiser prestar serviço de TI, se você quiser prestar serviço de RH, eu acho que é fundamental que você conheça. Eu abro uma proposta, um prestador de serviço externo, basicamente ele entrega aquilo que ele quer falar. Então ele entrega ali o escopo da proposta, a experiência dele, ele mostra a todos os clientes que ele já serviu, ele de certa maneira tenta precificar aquilo, ele dá uma gordurinha ali de preço que vão bater aquilo, ele coloca muito mais horas do que efetivamente se precisa e ele envia aquela proposta.
E aí o contratante recebe aquilo e fala assim, pô, será que esse cara conheceu minha empresa? E eu costumo fazer isso muito aqui. Quando eu recebo uma proposta de trabalho, eu falo, você entendeu o que a gente faz? A falta de entendimento do prestador, principalmente em RH, do negócio que ele está se propondo a tocar, eu acho que traz dissabores na hora do processo acontecer. Antes do fechamento e depois do fechamento. Por quê? Porque o cara não conhece, ele não conhece para onde a empresa está indo, ele não conhece a cabeça dos donos, ele não entrevistou os outros funcionários que tem lá, ele não passou um dia no ambiente de trabalho para saber como aquilo funciona, ele simplesmente tenta encaixar uma competência técnica que é solicitada pela companhia por alguém que tem aquilo para suprir aquela demanda, sem avaliar outros fatores. Então, eu acho fundamental que se alguém queira efetivamente prestar um serviço de recursos humanos a um terceiro, primeiro ponto, faz uma imersão na empresa que está fazendo uma proposta. Entenda outros meandros além dos flancos de competência técnica que existe ali, ou da necessidade de uma pessoa específica, porque a chance de ter um acerto na pessoa indicada ou nos processos de recursos humanos que vão ser implementados é muito maior se você conhecer aquela determinada organização ou não. Eu dou muito exemplo aqui. A gente precisa... aqui eu falo na Quebec como um todo, né? A gente tem hoje no grupo GD Solar, Odontoclinic Link, Elevel e BRL Equipamentos também dá para colocar, e a Escola de Humanidades, todos os lugares onde a gente tem investimentos, né? Eu acho que na holding da Quebec aqui a gente tem por volta de 4.000 funcionários. E claro, cada faixa você é atendido de uma maneira, né? Se eu estou contratando um funcionário de limpeza para uma das clínicas da Odontoclínica, é um perfil. Se eu estou trazendo um professor da Link, é um outro perfil, né? Mas mesmo dentre as empresas existem nuances muito diferentes. Puxa, a turma aqui, se você visitar a turma do Além da Facu, é uma turma que não tem horário. Não tem horário, os caras trocam mensagem meia-noite, 2 da manhã, 5 da manhã, um acorda, outro vai dormir, outro faz plantão. É uma moçada de 17 anos. A solicitação deles é assim, podemos ter um frigobar no escritório para a gente botar meia dúzia de cerveja para tomar às 6h30 que a gente gosta? Podemos tirar uma hora aqui para jogar o nosso CS, Go aqui no meio todo? Podemos. Eles não têm horário, eles andam numa velocidade que é muito acima da minha. Então você fala, vamos tirar alguém de uma multinacional, da Unilever, e trazer para cá e botar esse cara aqui no meio do Além da Facu? Os caras engolem ele vivo. Por quê? Porque ele vai vir com o PowerPoint, ele vai vir com o horário, ele vai perguntar se tem seguro de vida, seguro de saúde, se está incluso o vale-refeição. É completamente diferente. Agora, o Além da Facu é tratado de um jeito. O corpo de engenharia da GD Solar é um outro bicho completamente diferente. Então, acho que o primeiro ponto é entender para quem você vai prestar o serviço. Sem dúvida alguma, entender profundamente. Então, assim, você falou isso muito uma perspectiva de, poxa, eu um terceiro prestando serviço para uma empresa. Mas isso existe muito no contexto, no cenário interno também, né? A área de RH prestando serviços para unidades de negócio e processos de negócios dentro de uma organização. Imagino que a tua ideia é de que a coisa deva funcionar da mesma maneira. Da mesma maneira. De dentro de uma empresa deve conhecer profundamente o negócio. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que o simples fato de você conhecer, você sabe onde a gente quer chegar, e onde a empresa quer chegar. E você pode ver se aquela pessoa ou aquelas pessoas, primeiro, tem aquele mesmo sonho. Isso é fundamental, aquele mesmo objetivo. Né? Se o cara não está sendo um tapa-buraco ali. Segundo, se as coisas no dia a dia estão sendo executadas da forma como ele imaginava. Porque o que mais existe hoje é insatisfação dentro do trabalho. Eu acho que se a gente rodar uma pesquisa aqui no seu Stories e perguntar, você está extremamente feliz dentro do teu trabalho? Grande chance da resposta ser não. Porque esse match não acontece sempre. Claro que muito por necessidade, por falta de opção, mas às vezes por comodismo mesmo. Uma falta de atenção direta. Perfeito. Legal. E, bom, você comentou então que é essencial e, sabe, eu conversei esses dias atrás com o Yoshio, ele foi um colega numa época que a gente estava num coworking, ele permanece lá, tem empresa de consultoria dele, mas no passado ele foi diretor de marketing da Volvo, foi CEO, presidente da Volvo,
mais, ele falou exatamente a mesma coisa que você falou. O aspecto primordial é você conhecer o negócio, saber profundamente o que você está falando e depois você constrói essas relações com as capacidades técnicas que têm relação com o serviço que você está prestando, né? Coisa que você está sendo parceiro com a ponta que consome o seu serviço de RH. Queria te perguntar da tua experiência. Tem alguma coisa que a área de RH, o que a pessoa de RH, o teu contato de RH não pode fazer de forma alguma, que é aquele deal breaker para o negócio? Puxa vida, o que não pode fazer de forma alguma, de bate-pronto, eu consigo pensar em uma coisa: trazer alguém não íntegro. Acho que é a primeira condição. Faz parte do DNA nosso aqui, eu acho que é o número um disparado, a integridade das pessoas que estão aqui. Precisam ser pessoas confiáveis, precisam ser pessoas de índole boa, precisam ser pessoas, eu vou usar o termo simples, já que você gosta, de coração bom. Isso é fundamental aqui para essa empresa, fundamental. Então, eu acho que o que não pode fazer é trazer alguém sem integridade. Segunda coisa que eu tenho horror, nepotismo. Poxa, tem um primo aqui meu que faz isso bem e eu posso efetivamente indicar. Ou seja, o profissional de RH, ele perde a imparcialidade em detrimento de alguém que ele conheça muito, mas esse alguém é muito próximo dele. Jânio Quadros dizia que você não deveria contratar ninguém que você não pode demitir. Eu costumo seguir muito essa regra, eu faço muito essa pergunta. Quando alguém vem assim, tem um primo meu, um cunhado, tem um cara aqui que é muito próximo meu, posso indicar ele é perfeito para essa vaga. Eu falo, você pode demitir esse cara? Se eu falar para você, demite ele hoje, você pode demitir sem o cara virar a cara para você na festa de Natal? Porque a pior coisa é virar um rolo familiar, né? Depois. Então, eu acho que nepotismo, nós fomos acionistas muito grandes na Gradiente. Lembra da Gradiente que fazia televisão? Claro. Toca fita. Toca fita. Pô, toca fita. Quantos anos você tem, Giovanni? 35. Então você lembra de toca fita, cara. Toca fita. E a gente foi acionista grande lá e o Eugênio Staub era presidente e presidente do conselho. O Eugênio pai, né? E eu lembro, a gente estava falando de sucessão, etc. E o escritório dele era aqui, do lado da Daslu, aqui no Itaim, um escritório bonito, ele gostava de fumar charuto e tal. Eu sentei com ele, tinha mais outros 2 acionistas, eu era menino de tudo, acho que eu tinha 28, 29 anos, acho que isso deve ter uns 15 anos aí na conta. E eu sentei, ele me ofereceu um charuto, eu falei que eu não queria, e ele acendeu um charuto e as outras pessoas lá, e daqui a pouco ele começa a fazer um speech de que ele precisava criar uma sucessão, um management profissionalizado, que ele já estava um pouco mais velho, que precisava mudar, etc. E que ele estava trazendo um profissional que era formado na Universidade de Duke, um cara super bem preparado e que não tinha pessoa melhor do que ele para tocar o negócio e que precisavam ter todas as competências técnicas com todos os cursos feitos. De repente a gente fala, bom, Eugênio, excelente, quem que é esse cara? Ele falou, o Eugeninho, meu filho, Eugeninho aqui vai tocar a Gradiente. E o Eugeninho é um cara super legal, super profissional, super competente mesmo. Mas, você imagina que você tem todas as possibilidades do mundo e você fala assim, não, o bom para tocar isso aqui é meu filho. Numa companhia aberta, listada. Então, isso é um negócio que machuca muito os outros funcionários, machuca a equipe, machuca o time como um todo, machuca os acionistas, porque você fica sem jeito de falar que aquilo não é melhor. Então, todo e qualquer transição de pai para filho, o filho tem que ser muito melhor do que o pai e tem que dar o exemplo muito além de qualquer outro para não entrar na conta do nepotismo. Quando tudo vai bem, o nepotismo ele passa desapercebido. Quando a água começa a baixar, aquilo vira um problema potencializado e a empresa entra num espiral negativo, como a Gradiente entrou e chegou a quebrar. Não por causa de Eugeninho, por causa do setor, tudo. Mas foi por água abaixo, você perde a confiança. Então, acho que falta de integridade
e você indicar alguém da tua família para dentro de uma... olha, isso vale para tudo, vale para a companhia aberta, vale para a ONG, vale para um departamento, vale para tudo. A última pessoa que você tem que pôr no teu lugar é teu filho, a última pessoa que você tem que indicar é teu primo. Olha com olhos isentos, fundamental. Legal. E, Álvaro, a gente já falou agora, né? Você comentou dessa questão de o que a RH não pode fazer e o quanto que a pessoa de RH, mas que isso é aplicável para qualquer outro parceiro de negócio dentro de uma empresa, que deveria ter como foco, que é isso de conhecer o negócio. E, poxa, dá para saber muito bem o teu interesse, teu apreço por educação, vendo os negócios em que você investe, que você desenvolve. E como a gente tem também essa pegada, essa característica de desenvolver pessoas que fazem isso, que fazem gestão de pessoas, eu queria ter a tua recomendação. Como que a pessoa que hoje está ocupando a cadeira de RH, está pensando em se desenvolver dentro de RH, enfim, como que essa pessoa deveria pensar em estruturar a carreira dela, em desenvolver competências? Como que ela deveria pensar nessa caminhada aí de longo prazo, de construir as competências que são necessárias para ocupar uma posição de importância dentro de uma organização, fazer a coisa diferente, enfim, criar sua marca dentro de uma empresa? Acho que isso tem muita relação com o que você faz, né? Com o que é essa tua paixão de negócio. Eu acho, Giovanni, que talvez eu nem fosse muito um bom profissional de RH, sabe? Eu acho que se me colocasse na condição de RH, eu teria uma certa dificuldade para fazer o papel da retenção das pessoas. Porque eu sou tão fã das pessoas, sou tão fã do ser humano como um todo, eu tenho uma crença de que eles podem mudar, eu tenho uma crença de que ele pode conseguir aquilo que ele quer, eu tenho uma crença que as pessoas devem perseguir os seus sonhos, primeira coisa que eu faria, eu acho, é analisar se a pessoa está no lugar certo. Essa é a primeira de todas, né? Segundo, eu proveria essa pessoa de dar todos os elementos necessários para ela seguir adiante, desde que ela quisesse usar esses elementos para frente, dentro da empresa ou não. Então, eu vejo da seguinte maneira. Da mesma forma que a gente pede para a pessoa entender a empresa, seja profissional de RH, seja um funcionário, seja um prestador de serviço, entender a empresa, eu acho que cabe ao profissional de pessoas entender a pessoa. Puxa, filho, o que você quer aqui? E não tem problema nenhum ele falar, eu estou trabalhando aqui pelo dinheiro. Eu não tenho como sobreviver, eu não tenho outro emprego. Ótimo, a gente descobriu um objetivo daquela pessoa. Ou o cara fala assim, olha, eu estou trabalhando aqui porque eu gostaria de ficar 5 anos aqui e depois ter minha empresa. Olha que coisa honesta a gente saber. A gente criaria um ciclo para essa pessoa, que a gente pudesse aproveitá-lo por 5 anos, que o retorno sobre o capital ou a pessoa investida aconteceria dentro desses 5 anos, nós não teríamos falsas expectativas, a gente lidaria com liberdade com essa pessoa. Seria legal saber isso. Ou a pessoa falar, puxa, Giovanni, essa empresa que você criou aqui, no Mera People Analytics, esse é o sonho que eu gostaria de ter. Esse é meu sonho. Para mim, se eu fosse profissional aqui, me tornasse um gerente, me tornasse um diretor, me tornasse um sócio aqui, eu estaria extremamente feliz com a minha vida. Eu me vejo fazendo isso todos os dias da minha vida hoje. Pode ser que daqui 5, 10 anos seja diferente, mas hoje eu me vejo trabalhando aqui para sempre. Poxa, por que não criar para esse cara um caminho de partnership para que ele possa se tornar o seu sócio aí dentro, dado que ele tem valores semelhantes aos seus, dado que ele entrega resultados e dado que isso é o sonho da vida dele. Então eu acho que é fundamental você entender para saber o que você pode tirar de cada um. Não o simples match de competências técnicas, mas entender mesmo. Poxa, o que faz ressonância dentro de mim é isso? Vamos tirar o melhor e vamos oferecer o melhor nessa troca colaborador-empresa, né? Então, eu acho que o ponto número 1 é conhecer cada um, sem dúvida alguma. Legal. Não, e é muito interessante essa perspectiva porque, assim, acho que foram pouquíssimas as vezes. Eu não consigo lembrar agora de cabeça alguma vez em alguma empresa a gente tenha tido essa conversa sincera nesse nível. De qual que é a expectativa da pessoa ocupando aquela posição. Por mais que ela caia naquela primeira condição que você falou. Poxa, estou aqui exclusivamente pelo dinheiro. E acho que isso simplificaria muitas coisas com certeza absoluta.
E quer coisa mais justa que isso? Puxa, você acha o quê? Que a babá do seu filho está lá porque ela ama o seu filho? Não, quem ama o seu filho é o seu pai e a mãe. Ela está lá porque ela precisa do dinheiro. Ah, tudo bem, ela é cuidadosa, ela é carinhosa, ela é tal, mas o amor verdadeiro dela vai para o filho dela, não para o seu filho, né? Então, essa é uma relação fácil de percepção. Agora, na empresa seria legal a gente conseguir perceber isso e dar a liberdade das pessoas se expressar dessa maneira. Poxa, ninguém é obrigado a ficar na tua empresa só porque você usa camisa rosa, usa camisa branca e se acha um cara legal. Pelo amor de Deus. Perfeito. Poxa, eu acho muito interessante, Álvaro, que isso não é aplicável só para essa perspectiva do indivíduo que está fazendo dentro da empresa. Acaba que quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de gestão de pessoas, meio que a gente coloca essa coisa implícita de, poxa, eu tenho que criar esse significado maior para o processo que eu implemento dentro da organização, tem que ter essa conexão com tudo, e precisa exaltar essa questão de valorização das pessoas. E, por vezes, a equação ela pode ser mais simples mesmo. Ela pode ser uma visão econômica da coisa. Poxa, estou implementando isso porque, enfim, o salário maior vai gerar esse tipo de coisa aqui. Estou implementando isso porque, poxa, de novo, o exemplo que você deu lá da cervejinha do pessoal ou do horário reservado para jogar o Counter-Strike. É isso. Eu acho muito interessante esse negócio. E essa geração nova, ela vem com um pouco desse chip. É diferente da geração dos nossos pais, né? Imagina, você acredita que meu pai trabalhou 27 anos numa companhia francesa, numa multinacional francesa? Fez a carreira dele lá inteira. Era muito comum naquela época. Puxa, trabalhei 20 anos na IBM, 20 anos na Microsoft, na Unilever, na Petrobras, na CSN. Isso era muito comum. Hoje em dia a moçada não quer mais isso. A moçada quer um bate-pronto, quer propósito, quer um sonho, quer poder ser capaz de fazer as suas experiências. E a simplicidade joga um ponto importante. Perfeito. Olha só, Álvaro, apareceu 2, 3 pessoas comentando sobre isso aqui, ó, as perguntas. Que existe um movimento grande de tirar o psicólogo do RH. Alguma outra pessoa comentou em cima, poxa, acho interessante ter um psicólogo e tudo mais. A gente vê muito essa discussão hoje em dia, e eu estou trazendo o tópico um pouco porque a gente faz. Que no final do dia, os nossos projetos têm muita relação com usar método, usar análise de dados, usar um processo que é mais caixinhas fechadas para as coisas, para entender e trabalhar com problemas que são de gestão de pessoas. Mas uma coisa que eu sempre falo não são competências que são excludentes. Ou você vê a coisa numa perspectiva de análise de dados, ou você vê a coisa numa perspectiva psicológica. Acho que é muito uma questão de unir as coisas. Como que você vê esse papel do psicólogo aí dentro de RH? Como que você vê essa... Você imagina o seguinte, a gente sempre pensa, qualquer empresa de RH, ela sempre pensa na seguinte razão: necessidade da empresa que quer contratar alguém e a busca por alguém que vá suprir aquela necessidade da empresa. Essa é a razão de 95% das contratações. Ou seja, eu parto de uma necessidade da companhia e procuro encontrar alguém que se encaixe melhor para atender aquela necessidade. Você imagina o seguinte, você imagina se essa razão se invertesse? Cara, eu parto do sonho de uma pessoa e aí vou tentar encaixar essa pessoa dentro de uma companhia. As companhias ainda não aceitam isso. Tem um menino em São Bernardo do Campo que trabalha do lado da fábrica da Mercedes, que esse menino, o sonho dele é ser mecânico da Fórmula 1 da Mercedes. Não é melhor treinar a competência técnica para atender esse sonho e colocar esse menino lá, do que sair em busca de um mecânico que vá ser o melhor cara para isso? A Apple, ela só contrata a gente que usa a Apple. Ela não tá todos aqueles caras que você vê lá na loja da Apple, da Quinta Avenida, aqueles caras são aficionados pela Apple. Você precisa ser antes um aficionado por aquilo. Você imagina se você contrata alguém que tem dúvida se o Samsung pode ser melhor? O testemunho da tua palavra na hora de vender algo está quebrado, né? Todos os contratados do Além da Facu são pessoas que seguiam o Além da Facu durante anos e pediram para trabalhar aqui. Todos, 100%. Por quê? Porque o sonho deles já está alinhado. Ele fala, pô, eu me identifico tanto com isso aí, Álvaro, eu me identifico tanto com esse negócio e tal. Cara, o meu sonho é trabalhar aí.
Tem gente que se identifica com a Tesla, o cara gosta, o cara sonha, o cara põe quadro na casa dele da Tesla. Pô, vamos preparar esse cara para levar para a companhia. Aí você fala assim, já existe isso, Álvaro, existem as empresas de recolocação. Não, essas empresas eles veem o currículo e tentam pela competência do cara encaixar competências. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Dentro de cada um de nós, Giovanni, tem um sonho. É isso que a gente precisa tatear. Seja você psicólogo, não psicólogo, tanto faz. Psicólogo é bom, porque ele aprendeu a usar técnicas para descobrir isso. Mas tem pessoas que naturalmente conseguem desabrochar isso sem ser psicólogo. Então, me importa menos o profissional que deva estar ali, mas eu acho que você conseguir entender o sonho de cada um e fazer disso o início da equação para frente, a gente vai ter pessoas muito mais satisfeitas, menos ansiosas e muito mais felizes na sociedade como um todo. Legal, bacana, cara. Muito interessante a tua perspectiva e, de fato, né? De novo, é aquele ponto que eu trouxe de início. A gente acaba vendo a coisa processualizada de uma forma tal, complexa de uma forma tal, que a gente acaba perdendo essa simplicidade da coisa, acaba perdendo esse fio da meada que deveria ser o aspecto central, né? Como que a gente une... Você já leu o livro do André oferece... Agassi? Você já leu o livro do André? Você já leu o livro do André Agassi, tenista? Sim, conheço ele, mas não li o livro. O André Agassi é um cara moldado para fazer o que ele não queria fazer. É um cara de super competência técnica, que o pai obrigou a jogar tênis, foi jogar tênis, foi um sucesso, um exímio tenista. Depois começou a namorar a Brooke Shields, foi lá para 150 do ranking, separou da Brooke Shields, voltou para ser número 1 do ranking. E um cara infeliz. Você lê o livro dele e fala, tudo que eu queria era não jogar tênis. O cara teve sucesso, o cara ocupou um espaço no mercado difícil, o cara tem competência técnica e o cara não é feliz. O cara é feliz hoje que não joga tênis. Eu não aguentava mais ir jogar tênis. Mas ele tinha criado aquela coisa, ele ia todo dia, ele era campeão. De certa maneira, o fato de você ter as suas, a tua fama, de certa maneira aquilo alimentava ele. Mas o cara não queria fazer aquilo. O sonho dele talvez era ser outra coisa, fosse ser outra coisa. Então a gente produziu um exímio tenista e um cara infeliz. O que a gente quer? Um bom profissional ou uma pessoa feliz? Eu vou sempre optar pela pessoa feliz. Sempre, legal. Sempre. É uma dica perfeita. Álvaro, deu meia horinha já. Sensacional a conversa contigo. De novo, eu queria recomendar para quem não segue o Álvaro, está seguindo o nosso perfil lá no Nera e tal, segue o Álvaro, segue o Além da Facul. Álvaro, alguma mensagem para o pessoal, alguma dica, alguma... enfim, qual é a tua mensagem aqui para a gente encerrar a conversa? Bom, já que a gente falou de sonhos, a hora que você for dormir hoje, vê o que que faz ressonância dentro de você, não abre mão disso. Não abra mão. Tudo bem, trabalhe se você precisar trabalhar, faça o que você precisa fazer por necessidade, por obrigação, por ter comprometido e empenhado sua palavra, mas não esquece do sonho que tem aí dentro. Não esqueça do sonho que cada um tem dentro de si, porque é isso que vai te fazer feliz no final do dia. Você não deve nada para ninguém, não deve nada para ninguém. Se você quer ser jogador de futebol, use tudo que você tenha para ser jogador de futebol. Quem é alguém para falar o que você deve e o que não deve fazer? Isso cada um tem dentro de si. Eu acho que esse sino que bate aqui dentro do peito precisa ser ouvido. Sempre, sem exceção. Legal. Obrigadão, Álvaro. Sucesso com o Além da Facul. Para vocês também aí. Obrigado de novo. Um grande abraço. O pessoal da Numera está te mandando um abraço aqui. Outro para vocês todos. Muito obrigado, viu, pela oportunidade e pelo convite. Um abração. Valeu, até mais. Valeu, Giovanni. Tchau, tchau. Tchau. Peraí.